Olá a todos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 4 de março, e estamos aqui para o nosso tempo de reflexão, de meditação na Palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a questão do pecado e do perdão. E para isso nós vamos olhar para um texto que está lá na primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, dos versículos 8 a 10, que diz o seguinte: Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando João escreve essa carta, nós estamos já no final do primeiro século. Os escritos de João foram os últimos, cronologicamente, a serem escritos no Novo Testamento. E nesse momento, a igreja, que já estava formada, que já se reunia de forma local em muitas cidades, essa igreja já enfrentava muitos problemas. Existiam falsos mestres que tentavam conduzir os cristãos, os seguidores de Jesus, para direções, para caminhos que não eram aqueles para os quais eles foram ensinados pelos apóstolos. E João então escreve essa carta, assim como Paulo também já havia escrito algumas cartas, para corrigir algumas dessas situações, para refutar algumas dessas mentiras que eram ensinadas. E João, neste momento, então, trata sobre essa questão do pecado. Nós temos aqui a indicação de que haviam pessoas que tentavam negar essa realidade. E quando olhamos para os dias de hoje, não é muito diferente. Na verdade, falar sobre pecado é muito difícil. Esse é um assunto delicado, esse é um daqueles assuntos desagradáveis que as pessoas tentam evitar. É melhor nós falarmos sobre amor, sobre paz, sobre bênção, sobre assuntos que são mais confortáveis, mais agradáveis, que vão nos animar, que vão nos pôr para cima. Mas assuntos como esse normalmente são um pouco deixados de lado. Mas a questão é que precisamos reconhecer que esses são assuntos importantes, necessários e que precisam ser tratados, precisam ser trabalhados para que a nossa vida seja adequada àquilo que Deus tem para nós. Existe um ditado popular que diz que amigo não é aquele que diz aquilo que a gente quer ouvir, mas é aquele que diz aquilo que nós precisamos ouvir. E não é diferente no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, Deus vai nos chamar a atenção, Deus vai nos confrontar através da sua palavra, para que realmente as coisas que estão erradas em nós possam ser transformadas. E nesse texto, João então nos faz perceber, ele nos leva a reconhecer a nossa condição. O versículo 8 diz que se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, nós somos levados a reconhecer que nós somos falhos, que nós somos limitados, que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos nessa condição. Não há ninguém que escape dessa realidade. O único que viveu aqui nessa terra e que não foi contaminado pelo pecado, que nunca pecou, foi Jesus Cristo. A Bíblia é clara, em outros textos encontramos essa informação, que todos pecaram, que todos nós estamos debaixo dessa condição. Mas a grande questão é que nós precisamos reconhecer isso, porque nós podemos viver tentando ignorar essa realidade. E ignorar essa realidade não significa necessariamente afirmar eu não sou pecador, eu não faço nada de errado. Mas eu posso viver achando que eu sou o bom, que eu sou capaz de cuidar da minha própria vida, que eu sei o que é melhor e eu tomo então as minhas decisões e sigo o meu caminho olhando apenas para aquilo que eu penso, para aquilo que eu quero. E assim então eu ignoro ou eu tento minimizar essa realidade de que, na verdade, eu sou falho, eu sou limitado e eu sou pecador, eu cometo erros. Enquanto nós não reconhecermos essa realidade, nós vamos impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Então é fundamental desenvolvermos essa consciência da nossa condição. E essa consciência da nossa condição vai nos levar então também ao reconhecimento da nossa necessidade de Deus. Se eu não sou bom, se eu sei que eu não sou perfeito, se eu não sou capaz de resolver a minha condição, eu preciso de alguém que faça isso. E aqui nós então encontramos esse contraste radical entre nós e Deus. Entre nós, pecadores, falhos e limitados, e esse Deus que é santo. E o texto nos diz que Ele é um Deus justo, é um Deus fiel.
Mas é muito interessante que nós não apenas somos informados desse contraste, mas somos informados também da verdade de que esse Deus santo, fiel e justo, ele tem o poder e também o interesse de mudar a nossa condição, de transformar as nossas vidas. E o texto é muito claro em nos mostrar de que Deus é capaz de mudar qualquer situação. O texto diz que ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Não há nenhuma situação que Deus não possa transformar. Não há nenhum problema difícil demais que Ele não possa resolver. Não há nenhum pecado tão grande que Ele não possa perdoar. E isso é algo maravilhoso. Mas nós só vamos desfrutar disso se primeiro nós reconhecermos a nossa limitação e a nossa necessidade dEle. E o texto também nos aponta o caminho de como isso então pode ser resolvido, o que nós precisamos fazer para que essa realidade nossa de pecadores condenados possa mudar, que é confessar os nossos pecados. O texto diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Não enganamos os outros, mas enganamos a nós mesmos. Mas se a nossa atitude for diferente disso, se nós reconhecermos a nossa condição e confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa. A confissão, então, é o reconhecimento verbal diante de Deus dessa nossa condição e da nossa necessidade dEle. É interessante que Deus quer nos transformar a partir de um relacionamento. Ele não nos orienta aqui a cumprir algum tipo de ritual, a fazer algum tipo de sacrifício para que possamos ser perdoados. Porque nós não somos capazes de mudar essa condição. Mas Ele quer que nós nos aproximemos dEle e nos aproximemos em humildade para que possamos então reconhecer: Senhor, eu não sou capaz de conduzir a minha vida. Eu não sei o que é melhor para mim mesmo. Porque quando eu caminho por mim mesmo, eu erro. Eu tenho a consciência de que eu faço coisas que desagradam ao Senhor. E eu preciso da Tua ajuda para que essa realidade seja mudada. Para que esses pecados sejam perdoados, e eles são perdoados por meio do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, que carregou os nossos pecados. Mas também para que eu possa viver então uma nova realidade na Tua presença. Entender isso, com certeza, transforma a nossa maneira de enxergar as coisas e a nossa maneira de viver. Deus nos apresenta um problema muito sério, uma realidade muito grave, mas Ele se propõe a consertar isso conosco, a fazer essa obra em nós, como falamos, a partir de um relacionamento com Ele. O meu desejo para esse tempo é que nós possamos fazer parte desse grupo. Não do grupo que nega essa realidade e que continua a viver pelos seus próprios meios, a partir dos seus próprios desejos e pensamentos, mas daqueles que reconhecem a necessidade de Deus, que confessam os seus pecados diante de Deus, que clamam pelo perdão de Deus, que permitem então esse trabalhar de Deus nas suas vidas e assim então experimentam da vontade de Deus, que como a Bíblia mesmo nos diz, ela é boa, perfeita e agradável. Eu gostaria de convidar você a orar comigo neste momento. Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, esse amor tão grandioso que nós não compreendemos, que nós não merecemos, ó Deus. Nós te agradecemos porque ao sermos informados dessa nossa realidade, dessa nossa condição de pecadores, ao mesmo tempo nós somos informados do Teu poder e do Teu interesse, ó Deus, em mudar essa condição em nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe então nas nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, reconhecer que somos sim limitados, somos pecadores. E que não podemos, ó Deus, viver outra realidade se não for através da Tua intervenção nas nossas vidas. Então, ó Deus, apresentamos e confessamos os nossos pecados a Ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos livre, ó Deus, de nós mesmos, dos nossos maus desejos e dos nossos maus caminhos. E que o Senhor nos conduza, ó Deus, para uma nova realidade na Tua presença a cada dia. Nos livra, ó Deus, de qualquer sentimento de soberba, de arrogância, de orgulho que possa tentar nos impedir de fazer esse exercício diário na Tua presença. Ó Deus, pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um que está orando conosco neste momento, que o Senhor derrame, ó Deus, da Tua graça, da Tua paz e do Teu amor sobre cada lar. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos e agradecemos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos ajude a viver aquilo que Ele nos ensinou mais uma vez através da Sua palavra. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.